Bom, pessoal, boa noite. Estamos começando agora o nosso segundo curso bianual de hipertensão arterial, né? Esse curso a gente fez o primeiro dele em 2023, né? Demorou praticamente 2 anos e, obviamente, nessa segunda versão, a gente acrescentou muita coisa, muitas aulas, enfim, para ter uma visão mais geral dentro de dois pontos que a gente considera muito importantes, né? E que tem tudo a ver com o programa de hipertensão arterial resistente. A gente vai dar uma visão geral sobre a pesquisa clínica, tá? E também, obviamente, aprofundar muito, né, com uma visão muito ampla da hipertensão arterial e tudo aquilo que gira em torno dela, né, em relação à etiologia, fisiopatologia, epidemiologia, investigação diagnóstica, prognóstico, é, toda a questão de tratamento, as novas terapias, investigação de hipertensão secundária, enfim, uma visão muito ampla e muito profunda dos inúmeros fatores que envolvem a hipertensão arterial, né? Mas hoje a gente vai começar falando mais sobre essa visão geral da questão da pesquisa, né? Então, esse curso ele é organizado pelos profissionais do ProHeart. O ProHeart é o Programa de Hipertensão Arterial Resistente do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, no qual eu sou a coordenadora, né? E o curso é coordenado pelo Dr. Vitor Margallo, né? Que é staff do nosso programa e atualmente na fase final do seu doutorado, né? Então, a gente hoje vai começar falando sobre a pesquisa clínica, né? Pesquisa clínica se aprende na graduação, né? Alguns de vocês já devem começar a pensar assim, quando viram esse tema, falar assim, mas vem cá, eu estou fazendo o curso de medicina porque eu quero ser médico, não é porque eu quero ser pesquisador, não quero ser professor, né? O que eu quero é ser médico, né? Então, será que eu preciso mesmo aprender alguma coisa de pesquisa clínica a partir do momento que o meu foco é o foco na assistência, né? Então, a gente vai tentar entender se precisa mesmo ou não precisa aprender alguma coisa de pesquisa clínica quando a gente ainda está na graduação, principalmente porque eu me lembro de muitos anos atrás, eu na graduação, não tinha o menor interesse em ser pesquisadora, em ser professora, eu queria ser médico, né? E o objetivo da grande maioria de vocês, acredito que é ser médico, né? Então, por que que surgiu essa questão da iniciação científica, né? Quer dizer, qual era o objetivo da iniciação científica, que na verdade é um programa do governo federal, né? De muitas décadas atrás, envolvendo o Ministério da Educação, basicamente, né? E envolvendo outras entidades, né? Entidades que lidam com pesquisa, como CAPES, CNPq, enfim, uma série a própria sociedade SBPC, né, Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, né? Então a ideia de criar a iniciação científica é justamente ser um instrumento para introduzir estudantes de graduação na pesquisa científica. Gente, eu não perguntei logo no início se vocês estavam vendo os slides, estão vendo? Vamos sim, Beth. Sim, doutora, Legal. perfeito. Bom, e aí falou assim, então tá, mas para que vocês querem introduzir o aluno de graduação na iniciação, na pesquisa científica, na iniciação científica propriamente dita? Basicamente é para o aluno vivenciar como é que se dá a construção do conhecimento, né? A gente sabe cada vez mais que o mundo atual, e isso só cresce, né? Produz o tempo todo informação, né? A gente é bombardeado dia e noite por informação, né? Informação relevante, informação não relevante, informação inútil, informação verdadeira, fake news. A gente é bombardeado o dia inteiro com tudo isso, né? Então, dessa quantidade enorme de informação, dentro dela também vem muito conhecimento produzido, principalmente se você é um estudante, né, de graduação, você vai receber muita informação sobre a, 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 o curso que você está
cursando naquele momento, no caso, a grande maioria de vocês aqui, na medicina, né? Então, vocês vão estar o tempo todo na sala de aula, através dos livros, através de cursos, né? Recebendo informação, recebendo informação. E cada vez mais a gente sabe que essa informação cresce, né? A produção do conhecimento, ela cresce de uma maneira exponencial. Então, eu trouxe aqui um exemplo da quantidade de artigos científicos produzidos lá na década de 80, né? E como que isso vem crescendo de uma maneira exponencial conforme o tempo vai passando, né? E a gente precisa entender isso, a gente tem que acompanhar isso, né? Então, eu vou dizer para vocês que há 40 anos atrás, quando eu fiz faculdade, o grosso do que a gente estudava era pelo livro-texto, né? A grande maioria, basicamente, era o livro-texto, né? E hoje em dia a gente sabe que nem o livro-texto acompanha mais o conhecimento da maneira como ele é produzido, dessa forma exponencial. Não dá para você ficar publicando um Harrison a cada 6 meses, né? Então, esse conhecimento vai acontecendo, e isso aí vai crescendo e a gente precisa dessa informação. E de uma informação precisa, né? Não adianta eu falar assim, não, eu vou ser o médico ali do consultório, o representante da indústria farmacêutica vai me apresentar um remédio novo, se eu achar que ele é interessante, eu vou prescrever para o meu doente ou não. Não é assim que a gente faz medicina, né? Então, para a gente ter uma prática clínica que realmente corresponda ao conhecimento atualizado e ao conhecimento verdadeiro que está sendo produzido, é muito importante que a gente entenda, que a gente tenha acesso a esse conhecimento e que a gente entenda como é que esse conhecimento é produzido. Então, hoje, antes de começar a aula, agora de tarde, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, aqui no PubMed, que é a base de dados que a gente mais usa, né, para pesquisa bibliográfica, para encontrar novos artigos, para produzir, para procurar novo conhecimento. Eu botei aqui o título Hipertensão, tudo que foi publicado de 1º de janeiro de 2025 para cá, quer dizer, nos últimos 4 meses, tá? Vieram 2.189 resultados, né? Obviamente, assim, puxa, professora, a senhora é especialista em hipertensão, a senhora deve ter lido esses 2.189 artigos. Não, não li, né? E não lerei, né? Primeiro, porque é inviável, né? E segundo, porque a gente tem que saber selecionar o que a gente está lendo, né? Não é simplesmente, saiu um artigo publicado, eu vou ler, seja ele o que for, né? Então, a gente tem que aprender a selecionar também, e isso é um dos objetivos da iniciação científica, tá? E aí eu usei aqui a pirâmide de Glasser, que na verdade foi construída em 1960, né? Então talvez isso aqui esteja até superdimensionado, considerando que hoje em dia a gente recebe muita informação o tempo todo, né? E a ideia do Glasser lá em 1960 era o seguinte: depois de 2 semanas que você recebe uma determinada informação, né? O que você lembra dessa informação? Quantos por cento dessa informação você lembra? Né? E ele mostrou que isso dependia muito do tipo de envolvimento que você tinha com essa informação. Como é que essa informação chegava a você? Por que eu acho que isso aqui está superdimensionado? Porque hoje em dia chega tanta informação que, particularmente, eu acho, por exemplo, né, que quando eu leio uma informação há 2 semanas atrás, dificilmente eu vou saber 10% dela hoje em dia, a menos que seja um assunto que me interesse profundamente, né? Mas no máximo, eu vou me lembrar de 10% se eu tiver lido aquela informação, né? Então, eu li ali um capítulo de um livro, eu li ali o resumo de uma aula, enfim. 20% se eu tiver ouvido, né? Então, ouvir informação. Isso a gente vê muito hoje em dia, né? O quanto os vídeos, os TikToks e Reels da vida chegam muito mais fácil às pessoas do que a leitura propriamente dita. A mim, na verdade, não chega, mas para a maioria das pessoas é muito mais, se ouve mais do que se lê, infelizmente, né? Porque eu acho que a gente perde muita informação quando a gente só ouve. 30% se eu ver aquela informação, né? 50% se assistir uma aula. Isso aqui, então, eu acho super otimista. Eu assisto uma aula teórica, dificilmente daqui a 2 semanas eu vou saber metade de tudo que foi dito. Mas digamos que a gente consiga isso tudo. Ainda é muito pouco, né?
70% se eu participei de uma aula prática, né? Então, eu vi, por exemplo, o professor demonstrando alguma coisa. Então, estou ali na beira do leito, eu sou a professora na beira do leito, vou ensinar vocês a escutar o coração e eu vou lá e mostro quais são os focos da escuta cardíaca, quais são as bolhas que vocês têm que procurar, né? Vocês vão participando daquela aula ali, mais ou menos 70% vocês vão aprender. Se você realizar uma aula experimental, quer dizer, se você botar a mão na massa efetivamente, aí você talvez daqui a 2 semanas lembre de 90% daquilo que você aprendeu. Por isso que a gente diz daquilo que você ouviu, né? Por isso que a gente diz que é muito importante para que a gente estabeleça e compreenda, vivenciar a construção do conhecimento, né? E no caso desse excesso de informações que a gente tem o tempo todo, essa quantidade de conhecimento, aí não estou falando de fake news, nem de informação que é bobagem, estou falando de conhecimento. Essa quantidade enorme de conhecimento que é produzido o tempo todo, né? A gente precisa aprender a ter crítica sobre ele. E a melhor maneira da gente ter crítica sobre ele é se a gente já tiver vivenciado aquilo, né? Para poder dizer, mas vem cá, é assim mesmo que se faz isso? Esse método, essa metodologia que essa pessoa usou, chegou realmente a esse resultado? Né? Então, é muito importante que você, botando a mão na massa, você compreenda as dificuldades, as possibilidades, né? E como é que o processo em si acontece. Bom, a pesquisa científica ela dá oportunidade para a gente de trabalhar com duas coisas muito importantes na formação médica. A primeira delas é a criatividade, né? A gente sabe que conhecimento se faz com pergunta e não com resposta, né? Então, cada vez que eu tenho que eu adquiro um novo conhecimento, ou que eu produzo um novo conhecimento, o habitual é que surge uma nova pergunta. Sim, mas e aí? Né? O que está faltando nesse conhecimento? Qual o próximo passo a partir daí? E isso é a grande parte criativa, né? É aquela hora que, quando você está fazendo pesquisa, que as perguntas vão surgindo, e cada vez mais essas perguntas vão surgindo e vão permitindo com que você cada vez mais busque respostas, né? Então, produza cada vez mais conhecimento. E o outro lado da pesquisa científica, que a gente chama do modelo fordiano, é aquela dos protocolos, né? Onde você aprende a se disciplinar para seguir protocolos, né? Vocês estão aqui nos mais variáveis estágios, né, do curso de graduação, mas quem já está aí na vida trabalhando fazendo estágio em CTI, em emergência, vocês já devem ter visto os protocolos de atendimento, né? É claro que a gente tem alguns questionamentos sobre protocolos que não cabe aqui a gente discutir, mas a gente tem vários protocolos e é fundamental que eles aconteçam e que eles sejam seguidos à risca. Um protocolo é para ser seguido à risca, de uma forma disciplinada. Então, se você está numa emergência, tem o protocolo de dor torácica, tem o protocolo de sepsis, tem o protocolo de acidente vascular cerebral, né? E aquele protocolo tem que ser seguido de uma maneira disciplinada. Ele foi criado para quê? Para que todo mundo siga um padrão que foi treinado, adequadamente treinado, e que se chegue a um mesmo denominador comum. A ideia final de usar os protocolos é para a gente, em linguagem bem popular, não comer mosca, né? Eu faço tudo conforme é orientado e eu vou chegar a um resultado comum, é um resultado sem ter pulado nenhuma etapa. E a pesquisa científica dá para a gente exatamente esses dois pontos, né? E em que momento ela dá esses dois pontos? Na verdade, a gente tem aqui o pesquisador formulando a pergunta, né? A formulação da pesquisa, etapa criativa. O que é isso? O que eu estou querendo aqui? Né? E vocês, os alunos, tanto do ProHeart quanto do LAPARC, têm a oportunidade, talvez, de não ter participado do protocolo inicial de cada um desses projetos, mas têm a oportunidade de fazer perguntas e novos braços do estudo vão surgindo. Então, essa é a parte que o pesquisador usa a sua criatividade, né? Que ele vai buscar a dúvida, ele vai querer saber, mas peraí, está faltando alguma coisa nessa história, tá? Depois tem a parte da coleta de dados, aí é o protocolo, aí é o técnico de pesquisa. Isso aqui eu não funciono nem como um pesquisador, eu sou um técnico de pesquisa que fui treinado, né, como ali nos procedimentos operacionais padrão. Todo mundo tem que fazer igual para o resultado ser igual.
e no final a gente junta todos esses dados e começa a raciocinar em cima deles, pensar como é que eu vou analisar isso, como é que eu vou juntar isso tudo. Hoje foi muito interessante que a gente teve um evento do Dia Nacional de Hipertensão do ProHeart com os pacientes, e a esposa de um paciente falando, a gente explicando para eles, né, todo esse monte de questionário, esse monte de procedimento que eles têm que fazer, para que era isso e por que era isso, e que a gente sabe que algumas vezes é cansativo, é meio chato, né? Mas a gente mostrando, eu explicando isso, ela virou e falou assim: sabe o que que eu acho mesmo, professora? Que o mais complicado dessa história é vocês justamente juntarem tudo e chegarem a uma conclusão. E ela tem toda a razão. Isso aqui é a hora criativa, é a hora que eu consigo olhar para o resultado e diferenciar o que que realmente eu tive e o que que eu não tive. Né? Então, aqui o pesquisador volta a atuar de uma maneira muito importante. Né? E especialmente a gente está falando de pesquisa científica em geral, e normalmente o que a gente faz, né, na graduação é a pesquisa clínica propriamente dita. O que que é pesquisa clínica? É qualquer investigação científica que envolva seres humanos. Então, se eu envolvi gente, né, eu estou fazendo pesquisa clínica. E a pesquisa clínica, ela é aquela hora que eu estou atuando com as pessoas, tá? Mas muito do que eu testo, né, do que eu busco, do que eu observo nas pessoas durante a pesquisa clínica, ela vem lá da bancada, ela vem lá da pesquisa básica. É o conhecimento que foi adquirido ali com o animal, com o ratinho, com a cultura de células, né? E aquilo vem se unindo à pesquisa clínica, que é o que a gente chama de pesquisa translacional, né? Que é uma das pesquisas que a gente está querendo começar, né? Já temos até o projeto todo escrito e coisa e tal, que é a avaliação do perfil imunoinflamatório dos hipertensos, da população em geral, enfim, avaliando a questão do risco cardiovascular. Isso é uma pesquisa translacional. Veio lá da pesquisa básica, né, os marcadores inflamatórios, os estudos imunológicos, até a gente aplicar isso em seres humanos. Então, qual é o objetivo da pesquisa clínica? Para que eu faço pesquisa? Eu faço pesquisa porque eu estou buscando responder perguntas que me deixam dúvidas na prática clínica. Né? Será que eu estou tratando da melhor maneira? Será que eu estou investigando da melhor maneira? Será que eu estou revendo esse paciente da melhor maneira? Enfim, a minha conduta diagnóstica, a minha conduta terapêutica é a mais adequada à luz do conhecimento que eu tenho atualmente? Né? Então, o objetivo da pesquisa clínica é beneficiar a população, né? Quer dizer, se eu sei melhor atender, se eu sei melhor diagnosticar, se eu sei melhor tratar, eu vou estar beneficiando o meu paciente, né? Investigando e adquirindo dados científicos sobre diferentes patologias e sobre os possíveis tratamentos, né? O tempo todo estão surgindo novas drogas, novos procedimentos investigativos, e eu tenho que chegar ao melhor resultado possível, baseado em evidências científicas. Porém, quando a gente pensa que a gente está beneficiando a população, a gente também tem que ter muito cuidado, né? E esse cuidado todo é tomado a partir dos comitês de ética em pesquisa, né? Que são instâncias de controle social que regulam pesquisa tanto em seres humanos quanto em animais, tá? E ela garante o respeito e a prevenção de dano. Ah, peraí, mas um pesquisador não está querendo fazer nada de ruim ao participante da pesquisa. Muito cuidado com isso, né? Antes que os códigos de ética médica fossem estabelecidos, lá atrás, pós-Segunda Guerra Mundial, o Código de Nuremberg, depois, mais tarde, a Declaração de Helsinki e outros que vieram depois disso, né? Existia muita pesquisa que não tinha o menor respeito pela prevenção do dano do participante. Então, a ideia do Comitê de Ética em Pesquisa é proteger o participante da pesquisa, tá? Então, toda vez que eu vou iniciar uma pesquisa ou que eu vou adicionar à minha pesquisa uma informação nova, um dado novo que eu vou coletar, eu tenho que submeter isso ao Comitê de Ética para que eu tenha uma garantia para mim também, não deixa de ser, mas principalmente uma garantia para o participante de que ele não está sofrendo danos inaceitáveis.
né? Um risco mínimo sempre tem em qualquer pesquisa, mas a gente tem que ter muito cuidado para não transformar aquela pesquisa, aquela intervenção em dano ao paciente, né? Então, a gente vai ter aulas específicas sobre a questão de ética em pesquisa, tá? Bom, a gente tem que ter na cabeça, então, isso. A ciência e a ética caminham juntas em busca do progresso e em benefício da humanidade e do planeta, tá? Então, pesquisa, estou falando de seres humanos ou de animais, tem que ter o comitê de ética na história. Eu tenho que estar o tempo todo, na hora que eu penso no meu projeto de pesquisa, eu tenho que pensar se eu vou provocar algum dano para o meu paciente, seja ele qual for, em que nível for. Tá? E a partir de um determinado nível, ele é proibitivo. Eu não vou desenvolver aquela pesquisa se eu não tenho certeza que o meu paciente vai estar seguro e vai estar protegido dentro daquela pesquisa que eu estou propondo fazer a ele, né? Bom, como eu tinha falado, toda pesquisa começa com uma pergunta, né? Então, o conhecimento é produzido a partir de uma pergunta da pesquisa, né? Então, fiz uma pergunta da pesquisa, eu tenho que pensar, em primeiro lugar, aquilo ali é relevante? Realmente é importante eu pesquisar isso? Isso é alguma lacuna que eu tenho do conhecimento? É alguma dificuldade que eu tenho na prática clínica e que vale a pena realmente, né? É importante, eu vou mudar alguma coisa, né? Se eu pesquisar isso? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Tá? Então, é relevante aquilo que eu estou querendo pesquisar? Lembrar que pesquisa envolve tempo, envolve trabalho, envolve dinheiro, né? E eu não saio pesquisando, não, estou com vontade de pesquisar. O que você vai pesquisar? Pesquisar qualquer coisa que eu estou com vontade de pesquisar. Não, a minha pergunta de pesquisa tem que ser relevante, tem que fazer alguma diferença, tem que mudar alguma coisa. Ou pelo menos dizer para mim, não mude nada, tá bom do jeito que tá. Né? Então, a gente tem respostas negativas também na nossa pesquisa. Mas é importante, é relevante eu perguntar isso? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ser original, né? Eu não vou pesquisar alguma coisa que todo mundo está enjoado de saber, que não há nenhuma dúvida a respeito daquilo, que todo mundo já pesquisou. Eu não vou gastar tempo, dinheiro, investimento, envolvimento de gente fazendo uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta. Então, é importante que a minha pergunta seja original. Você, professora, então, para eu fazer uma pesquisa, eu tenho que ser aquele cara que vai ganhar o prêmio Nobel. Não, não obrigatoriamente, geralmente não, inclusive. Né? Na verdade, a pergunta original, ela pode ser original por vários motivos. Pode ser original, por exemplo, porque eu estou investigando uma população do lugar onde eu vivo e que nunca foi investigada. Né? Então, eu tenho uma informação, por exemplo, de uma população nos Estados Unidos ou de uma população na Ásia, e nunca ninguém estudou isso aqui no Brasil. Né? Será que aqui no Brasil também funciona igual? Eu estou falando de gente, né? Com todo o espectro de ambiental, estrutural, cultural, social, econômico, que muda o perfil das doenças. Né? Então, o ser original não se precisa ser a pergunta de pesquisa do Prêmio Nobel. Né? Apenas eu não vou pesquisar o que todo mundo já pesquisou. Né? Então, a ideia do original seria isso. A outra coisa é ser factível. Né? Não adianta eu ter uma ideia estrambólica e eu não sei nada sobre aquele assunto, eu não tenho nenhuma estrutura montada, nem dinheiro para montar, não tenho uma equipe que entenda ou que se interesse sobre aquilo. Então, na verdade, eu tenho que saber se a minha pergunta é possível de responder dentro da estrutura que eu tenho. Né? Aqui eu não consigo responder, mas lá na NASA pode ser que eles consigam responder isso, porque eles têm uma estrutura que vai me dizer como é que fica a pressão arterial do astronauta depois de 90 dias no espaço. Né? Eu posso responder isso? Não, eu não posso, porque eu não tenho nem o foguete, nem o astronauta. Né? Então, ser factível a pergunta de pesquisa, obviamente, é super importante. Né? E a pergunta da pesquisa é que vai definir o objetivo da minha pesquisa. Né? Então, a pergunta da pesquisa tem que ser bem formulada, eu tenho que saber o que eu estou realmente na dúvida. Né? Isso vale a pena ou não vale a pena? Isso é relevante ou não é relevante? Eu posso fazer isso ou não posso fazer isso? Quando eu fecho isso bem, eu consigo definir o objetivo da minha pesquisa. Né? E o objetivo da minha pesquisa é que vai permitir que eu dê os próximos passos. E quais são os próximos passos? Eu defini a metodologia da pesquisa.
né? A metodologia da pesquisa, ela é definida pelo meu objetivo, tá? Então, se eu sei onde eu quero chegar, e a gente vai ver isso já já com mais detalhe, é um determinado desenho de estudo é que vai ser adequado para responder aquela minha pergunta. Não adianta eu tentar fazer um outro desenho de estudo, porque eu não vou responder o que eu estou querendo saber, né? E a partir do momento que eu tenho o desenho do estudo, que eu sei qual é o objetivo da minha pesquisa, aí eu vou desenhar o protocolo da minha pesquisa propriamente dito. Esse é um risco aqui. Então, resumidamente, né? Meu ponto de partida é a pergunta da pesquisa, tá? Então, eu tenho aquela pergunta, ela está bem fechada, eu sei qual é o meu objetivo e eu preciso responder essa pergunta, tá? E aí eu vou mapear o caminho para responder essa pergunta, que é a metodologia, né? Que método eu tenho que usar que possa me dar um resultado que efetivamente responda a minha pergunta, né? Então, planejar, antevendo os passos para chegar a uma resposta sobre aquela questão que originou a minha pesquisa, a minha pergunta de pesquisa. Então, se eu fizer uma metodologia adequada, se eu planejar uma metodologia adequada, eu vou conseguir chegar a um determinado resultado que efetivamente responda a minha pergunta. Assim, puxa, professor, isso é complicado pra caramba, né? Quer dizer, como é que eu vou saber isso? Né? Então, isso justamente os orientadores servem para isso, né? Para a gente ir ajudando a ajustar as metodologias para que a gente encontre resultados que respondam à pergunta de pesquisa, né? Outra forma da gente ver o tempo todo qual é a melhor maneira é quando a gente começa a fazer revisão da literatura, quando a gente lê um artigo, né? Então, quando eu leio um artigo, é importante olhar a metodologia, né? A próxima aula vai ser justamente sobre como ler um artigo, né? E aí eu posso adiantar aqui para vocês. Começo lendo o artigo pelo objetivo e pela metodologia. Se aquela metodologia não tem a menor chance de responder o meu objetivo, eu parei ali mesmo. Não vou adiante, não quero nem saber resultado, conclusão, não importa, né? Então, eu tenho que entender que eu preciso escolher uma metodologia que responda à minha pergunta. Então, eu começo sempre pelo desenho do estudo, né? Existem zilhões de desenhos de estudo e a gente não vai esgotar esse assunto aqui nem perto disso, né? Mas para vocês terem uma ideia, que desenhos de estudo, assim, na vida real, a gente consegue usar, né? Que a gente utiliza mais habitualmente. Primeiro, em relação ao tempo, né? Eu tenho estudos que eu olho para trás, né? Estudos retrospectivos, né? Então, por exemplo, quando eu faço um levantamento de prontuário, né? Então, eu tenho aqui um grupo de pacientes que infartaram, tá? Aí eu vou pegar os prontuários desses pacientes todos e vou olhar lá para trás. Como é que eram esses pacientes? O que eles tinham de problemas que levaram ele a chegar a infartar, né? Então, eu estou levantando o prontuário, estou olhando quem são essas pessoas que hoje em dia, né, que no último 1 ano tiveram infarto agudo do miocárdio, né? Então, isso é um estudo retrospectivo, tá? Eu tenho os estudos prospectivos, eu vou olhar daqui para frente, né? Então, eu tenho aqui um grupo de pacientes, né? E aí são os estudos que a gente faz tanto no ProHeart quanto no LAPARC, né? Então, eu tenho um grupo de pacientes que eu vou acompanhar e vou olhar para frente, eu vou ver desfecho, eu vou ver o que vai acontecer com essas pessoas daqui em diante, né? Então, analisei todo mundo aqui e vou acompanhando ele, né? E vou acompanhando ele para ver o que vai acontecer com isso, né? E eu tenho os estudos transversais, que é aquele que eu faço um corte num determinado momento, eu quero saber como é que aquele grupo de pessoas que eu estou investigando, como é que elas estão nesse momento, né? Então, normalmente, quando a gente, também vou falar isso um pouquinho adiante, né? Quando a gente começa um estudo prospectivo, o primeiro passo é definir o perfil daquelas pessoas naquele momento que elas estão entrando no meu estudo. Então, é um momento transversal, né? E, às vezes, no meio do estudo, eu resolvo fazer um corte no meio da história para ver naquele momento como é que as pessoas estão em relação a um determinado ponto, a um determinado fator que possa influenciar os meus desfechos adiante. Eu vou dar aqui alguns exemplos sobre isso,
buscando aqui os nossos estudos, né? Basicamente o LAPARC, lá do IDOMED, e o ProHeart da UFRJ. Existem também os desenhos de estudo em função da população que eu estou estudando, né? Então, por exemplo, os estudos populacionais, né? Um exemplo nosso é o estudo lá da Lapa, né? Na Lapa eu não estou buscando pacientes, eu estou buscando uma população que tem uma determinada característica e que pode ser doente ou não. Então, é um estudo populacional, tá? Por exemplo, no ProHeart eu não tenho um estudo populacional. Por quê? Porque eu só estudo hipertensos resistentes e refratários. Eu não estou estudando uma população geral onde tem gente doente e não tem gente doente. Eu estou selecionando um grupo de pessoas, de pacientes que estão doentes, tá? O estudo de coorte, que eu vou falar um pouco mais adiante, que são os dois, tanto o LAPARC quanto o ProHeart, né? Então, são estudos que eu vou observar pessoas que têm características semelhantes e vou acompanhando elas no passar do tempo, né? A gente também tem os estudos caso-controle, série de casos e vários outros, né? E, finalmente, a questão do estudo observacional e estudo de intervenção, né? O estudo observacional é aquele que eu fico olhando o que está acontecendo com o paciente. Eu descrevo o perfil dele, eu vejo o prognóstico que ele vai ter, né? Mas eu não estou fazendo nenhuma intervenção, né? Eu não estou testando uma nova intervenção, eu não estou testando um remédio novo, eu não estou testando um procedimento novo diagnóstico, eu estou simplesmente observando dentro da prática clínica, né? Eu não vou deixar de tratar as pessoas, aí a gente volta lá para a ética, né? Dentro do que se faz na prática clínica, eu vou observar o que está acontecendo com aquelas pessoas e vou fazendo cortes progressivos para entender como é que ela está evoluindo. Isso é um estudo observacional. Então, não fiz nenhuma intervenção. Ah, não, mas eu quero testar um remédio novo, né? Então, está surgindo aí uma droga nova no mercado, a indústria farmacêutica quer testar esse remédio, se esse remédio é bom ou é ruim, se ele vai fazer efeito ou não, se o benefício dele é maior do que os malefícios, do que os efeitos colaterais, né? Então, eu tenho que fazer um estudo de intervenção. Então, voltando à história, quer dizer, dependendo do que eu quero saber, eu tenho uma série de modelos de estudo que eu posso escolher, de desenhos de estudo que eu posso escolher, que efetivamente responda a minha pergunta, né? Se eu quero testar uma droga, não adianta eu fazer um estudo observacional. Ah, vê aí quem é que está usando e a gente vê o que está rolando. Não testei coisa nenhuma, né? Então, isso é estudo observacional. Intervenção é intervenção, né? Eu quero saber o que vai acontecer com meus doentes daqui para frente, né? Não adianta eu fazer um estudo seccional e nunca mais olhar eles, porque eu não vou saber o que vai acontecer daqui para frente se eu não acompanhar essas pessoas. Tá? Então, o desenho do estudo tem a ver com a pergunta da pesquisa. E o protocolo de pesquisa nada mais é do que uma receita de bolo, né? O protocolo de pesquisa é exatamente aquela hora que eu falei do modelo fordiano, que a gente se disciplina a seguir protocolos, né? E o protocolo de pesquisa é uma receita de bolo que qualquer pessoa que siga aquela receita vai chegar ao mesmo ponto que você chegou. Isso é muito importante. Então, o protocolo tem que ser exaustivamente detalhado. Quanto maior a equipe que você tem, mais rápido você coleta dados, mas mais treinamento você tem que ter nos protocolos de pesquisa, sempre baseado nessa receita de bolo, né? Então, a gente tem lá, tanto no ProHeart quanto no LAPARC, a descrição de todos os procedimentos. Como é que eu busco isso? Pá, 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 pá. Se eu seguir aquela receita de bolo, o bolo vai estar prontinho no final. E a ideia é exatamente essa. E o que tem que ter na minha receita de bolo? O local do estudo, né? Onde é que eu vou fazer esse estudo? Ah, eu vou fazer ali na Lapa, eu vou fazer no hospital universitário. Esse estudo vai ser um estudo multicêntrico, em que vai ter gente de vários lugares do Brasil fazendo o mesmo protocolo, né? Então, assim, qual o local do estudo, né? Quando eu tenho um estudo multicêntrico, eu tenho que ter um centro coordenador e os centros outros que vão seguir aquele centro coordenador, né? Então, no protocolo de pesquisa, eu tenho que dizer onde é que eu vou trabalhar, né? O período que eu vou trabalhar, né? Olha, esse meu estudo vai começar agora e ele vai encerrar daqui a 3 anos. Ou ele vai encerrar daqui a 25 anos, mas eu tenho que dizer qual é o período
que eu pretendo ter o meu estudo. Se eu faço um estudo prospectivo, né, eu tenho que pensar até quando eu vou acompanhar essas pessoas. Vou acompanhar para sempre? Ótimo. Né? Os bons estudos de coorte acompanham para sempre. E a ideia da gente do LAPARC e do ProHeart é essa. Eu vou fazer um estudo de intervenção, quanto tempo meu doente vai usar aquela droga? Não, eu vou fazer essa intervenção durante 6 meses e vou ver o que aconteceu. Então, meu período vai ser de 6 meses. Tá? Então, o período tem que ficar muito claro também no protocolo. Qual a população que eu vou avaliar? Né? Então, aí eu vou descrever os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Né? Então, quem são os pacientes que eu vou incluir na coorte do ProHeart? Tem que ser hipertensos resistentes e refratários. Esse é o critério de inclusão. E o critério de exclusão? Ah, se o paciente... Estou inventando, tá? Se o paciente for um obeso mórbido, ele não vai entrar porque gera uma série de questões que fazem ele ter uma característica muito diferente dos outros hipertensos. Se esse paciente tiver mais de 80 anos, ele também não vai entrar porque ele tem uma série de características que diferenciam ele demais da população que eu preciso estudar. Né? Então, critérios de inclusão e exclusão é isso. Quais os procedimentos que eu vou fazer? Aí eu vou citar cada um e vou descrever detalhadamente cada um desses procedimentos. Qual o meu desfecho? O que eu estou buscando? Né? Então, se eu tenho um estudo de coorte, eu estou querendo ver eventos, no caso da gente, evento cardiovascular, estou querendo ver mortalidade, estou querendo ver eventos não fatais, enfim. Quais são os meus desfechos? O que eu estou buscando? Tá? E, obviamente, tem que descrever como é que eu vou fazer a análise estatística quando eu juntar esse monte de dado e for dar os resultados finais. Tá? Então, o protocolo da pesquisa nada mais é do que uma bela receita de bolo. Tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês desses 3 grandes estudos que a maioria de vocês participou de pelo menos um deles. Né? O ProHeart, que é o Programa de Hipertensão Resistente do Hospital Universitário da UFRJ, o LAPARC, que é um estudo de coorte populacional do IDOMED, né, da Estácio, que a gente avalia um estudo populacional de população jovem, e o Cuidar, que é um estudo que a gente fez nos 2 programas, fazendo um estudo de intervenção, né, um ensaio clínico randomizado. Então, só dando os exemplos para vocês tornarem um pouco mais concreto isso tudo que eu falei até agora. Né? Então, vamos começar pelo ProHeart. Tá? O que aconteceu? Lá, 26 anos atrás, né, a gente fez um levantamento sobre como é que eram os hipertensos que eram atendidos no Serviço de Clínica Médica do Hospital do Fundão, do Hospital da UFRJ. Tá? E aí, com esse levantamento, a gente viu que 15% de todos aqueles hipertensos atendidos, a gente avaliou em torno de 2 mil pessoas, está publicado nesse artigo, 15% eram hipertensos resistentes. Tá? Só que hipertensão resistente nessa época, se falava muito pouco dela, não se tinha nenhuma diretriz, não se tinha sequer uma definição muito precisa da hipertensão resistente. Ainda tinha gente que dizia assim, hipertensão resistente não existe, o doente é que não toma remédio ou você que não sabe prescrever o remédio. Né? Então, o resistente ou é o paciente ou é o médico. A doença em si não existe. Então, isso há 26 anos atrás era o que se pensava da hipertensão resistente. Tá? Então, o que a gente pensou a partir desse achado, desse levantamento que a gente fez? Isso aqui foi só um levantamento, não era um projeto de pesquisa. Foi um levantamento do que estava acontecendo com os hipertensos da Clínica Médica do HU. Então, a primeira pergunta, o que é hipertensão resistente? Né? A gente tem uma definição clara do que é isso? Na época, não tinha. Esses pacientes precisam de uma assistência especializada? Ou eles só precisam tomar vergonha na cara e tomar o remédio? Ou o doutor só precisa tomar vergonha na cara, estudar um pouquinho e aprender a dar o remédio. Né? Então, não se sabia isso, na verdade. Né? Então, a pergunta da pesquisa, meu lugar lá era relevante? Pô, na época era muito relevante. Né? Não sabia nada de hipertensão resistente. Você catar lá, na década de 90, o que se publicou de hipertensão resistente, são 3 artigos, literalmente, cada um com uma definição diferente, cada um com uma olhar diferente, e com nomes diferentes, inclusive. Então, relevante, a gente não tinha a menor dúvida.
A gente tinha vários doentes sem controle da pressão, usando 3 drogas já, em doses máximas, e que estava ruim aquela situação, né? Era original? Na época, extremamente original. Caraca, o que é isso? A maioria das pessoas não sabia ou questionava se existia. Era factível? A gente achou que era. Por quê? Éramos 4 pesquisadores, todos com expertise em pesquisa e hipertensão arterial, em geral, né? A gente não tinha estudado hipertensão resistente, porque ninguém estudava, né? A gente estava dentro de um hospital universitário que a gente já sabia que de 2.000 hipertensos da clínica médica, 15% já era a nossa população inicial de hipertensos resistentes. Então, era factível a gente fazer aquilo. Ah, vocês tinham uma estrutura montada? Não, nenhuma. Tá? Mas a gente sabia o caminho das pedras. A gente sabia que era possível transformar aquilo num projeto de pesquisa de verdade, né? Então, o objetivo da pesquisa, a princípio, foi descrever o perfil clínico e o prognóstico de hipertensos resistentes. Tá? Então, a ideia era essa. Eu quero saber quem são essas pessoas para descrever melhor a hipertensão resistente e o que vai acontecer com elas. Essas pessoas têm uma história diferente de qualquer hipertenso, porque usa mais remédio, porque não controla a pressão arterial. Então, essa era a nossa pergunta da pesquisa, tá? O nosso objetivo da pesquisa. Qual era o desenho do estudo? Se eu quero saber quem são essas pessoas e o que vai acontecer para elas daqui da frente, eu tinha que fazer um estudo de coorte, né? Eu tinha que juntar um grupo de hipertensos resistentes e ir acompanhando eles o tempo todo para ver onde é que aquilo ia chegar, né? O que ia acontecer, quais iam ser os desfechos, qual era o prognóstico dessas pessoas, tá? Então, o que é um estudo de coorte? É um grupo de indivíduos que são seguidos juntos através do tempo e que têm alguma característica em comum, né? E aí, o que eu quero avaliar no estudo de coorte? Incidências de doenças ou de desfecho clínico. Quais as doenças que eu queria avaliar? Eventos cardiovasculares. Desses doentes, quem vai infartar, quem vai ter doença cerebrovascular, quem vai entrar em insuficiência renal, quem vai ter que amputar a perna, né? Quem vai ter insuficiência cardíaca. Então, era isso que eu queria. Então, o estudo de coorte ia poder responder essa minha pergunta, né? E o estudo de coorte é um estudo observacional, não estou fazendo intervenção nenhuma. Os doentes estão lá tomando os remédios que o médico deles prescreveu e eu estou observando o que vai acontecer, tá? Então, qual era a característica comum dessa coorte do ProHeart? Qual é? Ser hipertenso resistente. Hoje em dia a gente estendeu para o refratário também, mas isso também é uma outra aula, né? E o que eu estou buscando? Incidência de eventos cardiovasculares, né? Qual o desfecho que eu estou buscando? O que o meu doente vai ter de evento? Evento fatal, evento não fatal? Se ele vai morrer do coração, não vai morrer do coração? Enfim, né? Então, o estudo de coorte é aquele que fornece a melhor informação sobre etiologia, incidência de doença, então, quantos doentes vão infartar, quantos vão ter acidente vascular cerebral, história natural das doenças, né? O que vai acontecer com esse doente conforme o tempo for passando, sempre a partir de determinados fatores de risco, que geralmente é a característica comum daquela população, para eu poder analisar esses desfechos adiante, a incidência desses desfechos adiante, né? Quais são as desvantagens do estudo de coorte? Primeiro, é um estudo caro, né? Que eu tenho que manter durante muito tempo de observação. Tem que ver o que vai acontecer com essas pessoas, né? Segundo, por ser um estudo prolongado, eu posso perder o segmento, né? Então, ficar atrás, né? O pessoal do LAPARC está o tempo todo atrás de vamos buscar os doentes, onde é que eles estão, o que aconteceu, vamos reavaliar. É isso, né? Porque a gente sabe que no estudo de coorte a gente tem muita perda de segmento e quanto menor a perda, maior valor vai ser do nosso estudo. E incapacidade de controlar os fatores de confundimento, né? Isso geralmente é até o que faz surgir os novos braços, tanto do ProHeart quanto do LAPARC, né? Por quê? Porque a gente está lendo, está se perguntando o tempo todo e fala assim, mas vem cá, será que se isso aqui tiver associado à hipertensão resistente, por exemplo, esse doente não vai ter um prognóstico diferente? Né? Então, uma das coisas que surgiu há mais ou menos
15 anos atrás, foi justamente estudar a apneia do sono nesses pacientes. Né? Começou a sair os primeiros estudos mostrando que a apneia do sono dificultava o controle da pressão arterial, né? Era pior em hipertensos resistentes, né? Ou podia ser uma causa secundária, né? Então, será que isso pode ser um fator de confundimento? Eu estou achando que meu doente morreu, teve um infarto, porque a pressão dele estava alta, mas ele pode ter tido um infarto porque ele tem um índice de apneia e hipopneia gigantesco, tem uma apneia do sono gravíssima, né? Então, a gente acrescentou mais um braço justamente para poder avaliar se não teria algum fator de confundimento. E alguns a gente não consegue avaliar, né? Então a gente tem que saber, qualquer pesquisa tem limitação. Tem coisas que a gente não consegue avaliar. Mas sempre que a gente pode avaliar um fator de confundimento para diminuir o viés do resultado daquela pesquisa, é sempre muito bom para ajudar para que os nossos resultados sejam mais confiáveis e principalmente mais aplicáveis na prática clínica. Bom, todo estudo de coorte ele começa com uma fase transversal, que é o momento em que a gente capta os participantes e descreve o perfil clínico na entrada, né? O baseline desses doentes. Né? Então, tem sempre uma fase transversal, e a gente já tem isso tanto no LAPARC quanto no ProHeart, né? E tem uma fase longitudinal, que é justamente esse acompanhamento da coorte, para ver os desfechos clínicos e para ver os marcadores de prognóstico. Quem tem pior prognóstico? É o cara que tem a pressão noturna mais alta. Quem é que tem o pior prognóstico? É aquele indivíduo que tem um quadro de depressão grave. Né? Quem é que tem o pior prognóstico? É aquele que tem uma alteração no eletrocardiograma relacionada às alterações de repolarização. Enfim, que marcadores prognósticos eu tenho para dizer, olha, se esse doente tiver isso aqui no início, toma cuidado, que a chance dele desenvolver um grande evento cardiovascular é enorme. Tá? Então, esses estudos servem para isso, para eu definir marcadores, que a partir daí eu vou começar a prevenir algumas coisas naquele indivíduo especificamente. Tá? Então, no nosso caso, né, do ProHeart, os desfechos foram evento cardiovascular fatal e não fatal, morte cardiovascular e mortalidade total. Tá? O protocolo do estudo, local do estudo, ProHeart. População do estudo, hipertenso resistente. Procedimentos, uma profusão de procedimentos, né? O protocolo é gigantesco, desde os fatores de risco tradicionais, todos os exames MAP, MRPA, monitorização eletrônica da adesão, laboratório, eletro, eco, avaliação de dano vascular, distúrbio de sono, depressão, ansiedade, cognição, espiritualidade, racismo, enfim. A gente tem um protocolo gigantesco com inúmeros procedimentos, cada um devidamente detalhado para que ele seja reproduzido por todo mundo que coletar esses dados. Tá? E no caso do LAPARC? Né? O LAPARC é um estudo de risco cardiovascular de adultos jovens na atenção primária. Tá? A nossa pergunta da pesquisa é relevante? Claro, né? Ver risco cardiovascular é sempre relevante, né? Principalmente se eu estou vendo precocemente, eu estou querendo estudar adultos jovens, tá? Ela é original? Ela é super original, por dois motivos. Primeiro que eu estou estudando a população ali da Lapa que ninguém estudou. Né? Então, a população da Lapa é a mesma da Barra da Tijuca ou é a mesma de Duque de Caxias? Não, são populações diferentes. A da Lapa ninguém estudou. Mas o que tem de realmente original no estudo LAPARC é exatamente a população que a gente escolheu avaliar, que ela é muito pouco estudada. Tá? Então, são adultos jovens que são avaliados e que geralmente se acham saudáveis, nem vão a médico, e não existem políticas públicas importantes voltadas para o risco cardiovascular de adultos jovens. E a nossa pergunta era justamente: essas pessoas têm risco cardiovascular ou não têm? Qual o risco cardiovascular deles? Né? E era factível responder isso? Era factível, a gente está ali junto com uma unidade da Estratégia de Saúde da Família, que abrange essas pessoas todas que vivem naquela região da Lapa, do CSE Lapa, né? A gente tinha um grupo de pesquisadores interessados nesse assunto, né? Já tinha uma superestrutura formada? Não, não tínhamos, mas a gente sabia que tinha como ter, né? Então a gente viu que era possível responder
essa pergunta do risco cardiovascular de adultos jovens na atenção primária. Então, o objetivo do estudo LAPARC é avaliar o risco cardiovascular de adultos entre 20 e 50 anos, residentes na área da Unidade da Estratégia de Saúde da Família da LAPA, que é o CSE-LAPA. Desenho do estudo. Se eu estou querendo avaliar risco, né? Então, eu estou querendo entender o perfil da minha população, tá? E estou querendo ver desfecho. Para eu ver risco, eu tenho que olhar para frente, né? Não adianta eu ver risco só olhando agora. Esse paciente tem um alto risco. É mesmo, mas esse alto risco levou ele a um grande evento? Ah, não sei, porque eu não sei mais onde que fim ele levou, né? Então, não pode ser isso. Eu tenho que ter um estudo de coorte, eu tenho que olhar para frente, né? Então, um estudo de coorte, que a gente já descreveu, né? Um grupo de indivíduos que são acompanhados com uma mesma característica, né? Um estudo populacional, porque eu estou querendo ver a ocorrência de uma determinada doença nessa população. Quantos dessas pessoas são hipertensos e quantos se tornarão hipertensos? Quantos são dislipidêmicos e quantos se tornarão dislipidêmicos? Então, eu quero ver a ocorrência de doença numa determinada população. Então, eu tenho gente não doente e tenho gente doente. É um estudo populacional, né? E eu quero saber dos não doentes quem vai evoluir com doença conforme o tempo for passando. E quais são as características dessas pessoas que fazem com que ela venha evoluir com doenças com o passar do tempo, né? Para que em algum momento eu possa intervir nessas características, né? Então, a característica comum, né, que caracteriza o LAPARC como um estudo de coorte, adultos entre 20 e 50 anos que morem naquela região, né? Esse é gente falando. Esse é a característica comum da nossa coorte. E a gente está procurando também, no passar do tempo, a incidência de eventos cardiovasculares, né? Então, a gente já tem um basal, né, com 740 participantes, e que a gente viu que essa população que parecia muito saudável, que se achava muito saudável porque era jovem, na verdade, mais da metade tem 2 ou mais fatores de risco, 25% é obeso, 25% é hipertenso, enfim, é uma população que nunca foi descrita, então é muito original, e a gente encontrou resultados muito relevantes. Ó, tem que olhar para essas pessoas, que muitos jovens já têm muita doença, tá? Então é importante, foi relevante, e os resultados que a gente tem são resultados que trazem uma informação nova, uma informação original. O protocolo de pesquisa, local do estudo, o CSE-LAPA/estudo LAPAR. População adulta entre 25 anos, 20 e 50 anos que reside naquela área. Os procedimentos, todos esses que a gente faz: cadastro, pressão de consultório, MRPA, eletro, laboratório, fundo de olho, apneia, enfim, todos esses procedimentos, tudo lá naquele roteirinho explicado, detalhado. Receita de bolo, protocolo de pesquisa é receita de bolo, tem que ser reprodutível, tá? E para a gente fechar, o estudo Cuidarte, né, que a gente encerrou agora no início do ano, que era um estudo de intervenção não farmacológica para avaliar o controle pressórico e a redução do risco cardiovascular. Então, é uma pergunta de pesquisa relevante, né? Ela é relevante. Eu preciso saber se obrigatoriamente eu só tenho que dar remédio ou se outras intervenções pode mudar tanto o controle da pressão arterial quanto reduzir o risco cardiovascular, que era o maior foco, inclusive, do nosso trabalho. Ele é original? Ah, pô, fala sério, o que tem de original? Ver se fazer uma alimentação saudável diminui o risco cardiovascular? Todo mundo sabe disso, né? Fazer atividade física diminui o risco cardiovascular? Todo mundo sabe disso, não tem nada de original? Acho que tem, né? E o que tem de muito original nesse estudo era justamente a população que a gente avaliou, tá? Então, a gente avaliou 3 espectros de gravidade da hipertensão arterial, 3 fenótipos da hipertensão arterial: o pré-hipertenso, o hipertenso em geral e o hipertenso resistente, tá? Então, o que a gente estava vendo? A intervenção não farmacológica, ela é importante para ela é mais importante para qual desses grupos? É igual? Quem se beneficia mais da intervenção não farmacológica? É aquele camarada que ainda nem é hipertenso
ou é aquele muito grave que eu já não consigo mais controlar a pressão arterial dele? Né? Onde é que eu tenho que atuar e o quanto cada um desses se beneficia de cada uma das intervenções não farmacológicas que a gente usou nesse nosso estudo, né? E era factível? Super factível, né? A gente tinha 2 estudos acontecendo, um lá da atenção primária, que era o LAPARC, com pré-hipertensos e hipertensos em geral, e o outro, que é o ProHeart, com hipertensos resistentes. Então, a gente tinha esses pacientes, a gente tinha uma expertise já em pesquisa em avaliar esses pacientes e já tinha uma bela estrutura formada para poder fazer as avaliações que a gente queria antes e depois da intervenção, né? Então, o objetivo da pesquisa é avaliar a eficácia das intervenções não farmacológicas no controle pressórico e na redução do risco cardiovascular, né? Qual o desenho do estudo que a gente vai escolher? Né? Eu quero saber a eficácia da intervenção não farmacológica. Eu posso fazer um estudo observacional? Você não é mesmo que você está fazendo atividade física, está malhando? Pô, beleza. Né? Então, vou botar você aqui, considerando que você faz uma intervenção não farmacológica. Você come um pouquinho de sal? Pô, maravilha. Vou botar você aqui. Isso não diz nada se eu ficar observando essas pessoas. A ideia é a gente fazer um estudo de intervenção, né? Então, a gente fez a avaliação inicial do paciente, propusemos as intervenções, né, dentro do ensaio clínico randomizado, né, e vamos observar o efeito dessa intervenção. Se a gente vai observar o efeito da intervenção daqui para frente, isso é um estudo prospectivo, tá? Então, estudos de intervenção são sempre estudos prospectivos. Eu avalio o meu paciente aqui, eu faço a intervenção e acompanho durante um tempo aquela intervenção e reavalio ele para ver o quanto aquela intervenção foi eficaz ou não para o meu objetivo, que no caso era controlar a pressão e reduzir o risco cardiovascular, né? Então, um estudo de intervenção, idealmente, que foi o nosso caso, um ensaio clínico randomizado. O que é um ensaio clínico randomizado? É toda vez que eu tenho um, dois, 3 grupos, dependendo de quantas intervenções eu vou fazer, né? E que eu vou sortear. Randomizar é sortear. Sortear quem vai cair no grupo controle, quem não vai ter nenhuma intervenção, e quem vai cair no grupo intervenção, tá? Esses 2 grupos têm que ser iguais no início, né? Então, eu tenho que ter alguns cuidados para randomizar, né? Então, eu tenho aqueles 2 grupos iguais no início, um eu faço intervenção e o outro eu não faço intervenção, é o grupo controle. E eu vou acompanhar durante um determinado período de tempo e ver se aquela intervenção fez diferença para o grupo tratamento, né, para o grupo intervenção, que não aconteceu no grupo controle. Se no final os 2 tiverem baixado a pressão igual, é sinal que a minha intervenção não fez a menor diferença, né? Está todo mundo na mesma, né? Então, ter feito atividade física ou não, ter mudado o plano alimentar ou não, não mudou absolutamente nada, porque os 2 diminuíram a pressão arterial igual e os 2 diminuíram o risco cardiovascular igual. Ou não, eu vou ver, olha, essa intervenção, caramba, fez toda a diferença. E esses doentes estão muito melhor do que aqueles, quer dizer, chegaram ao objetivo que eu queria com essa minha intervenção em relação àqueles que não sofreram nenhuma intervenção. Então, o ensaio clínico randomizado é um estudo em que os participantes são alocados randomicamente, né? São sorteados para receber uma ou mais intervenções, né? E aqui era o protocolo de pesquisa do LAPARC, que a gente incluiu pré-hipertenso do Cuidarte, desculpa, pré-hipertenso, hipertenso, hipertenso resistente. Local do estudo foram os 2, ProHeart e LAPARC. Então, tinha esse monte de procedimento, né? Uma série de exames para a gente avaliar não só a pressão arterial, como o risco cardiovascular. Eles foram randomizados para esses 4 grupos, um grupo controle e os grupos de intervenção, acompanhados por 6 meses, e no final foram reavaliados para ver qual desses grupos realmente mudou o rumo dessa história. Quem controlou a pressão e quem reduziu o risco cardiovascular com as intervenções, tá? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, né? Voltando àquele nosso slide inicial,
quando você vivencia um projeto de pesquisa, quando você vivencia estudos como o LAPARC, como o ProHeart, como o Cuidarte, você vai entendendo como é que tudo aquilo acontece, como é todas as dificuldades, que não são poucas, todos vocês que já fazem iniciação científica já sabem que tem um monte de coisa que é muito difícil, estabelecer determinadas logísticas, a gente lida com gente, lidar com gente tem sempre as complicações, né, do ser humano propriamente dito, né, e que a gente tem que entender e tem que aceitar, né? Então, vivenciar isso aqui faz toda a diferença para na hora que você pegar, por exemplo, um estudo de intervenção para ler, você olhar e falar assim, epa, vem cá, isso aqui não foi um estudo randomizado, não foi estudo duplo cego, né? Por que que não foi? Não tem nenhuma explicação. Isso aqui tem algum valor ou não tem nenhum valor? Né? O tamanho amostral foi calculado direito, não foi calculado direito, enfim. Né? Então, a ideia da pesquisa científica é vivenciar a construção do conhecimento. Né? Esse é o grande barato da iniciação científica, o grande barato da pesquisa científica propriamente dito. Né? Isso vem de encontro com o que diz Paulo Freire, né? Que ensinar não é transferir conhecimento. Né? Então, a gente mostrou lá a pirâmide do Gauss. Que não adianta eu ficar falando aqui um monte de coisa e as pessoas, então tá, legal. Né? Ensinar é criar possibilidade para a sua própria produção do conhecimento e para a sua construção do conhecimento. Daí a importância da iniciação científica, é botar a mão na massa. Assistir uma aula teórica é super importante, você vai ter os fundamentos para aquilo, mas entender como é que se chegou àquilo, né? Um exemplo que eu dou muito é o seguinte, quando vocês estão lá na Clínica Médica 1, vocês aprendem um monte de coisa que a gente ensina, né? Como é que investiga, como é que diagnostica, como é que investiga, quais são os exames, como é que a gente trata aquele doente e o que, que vai acontecer com ele. Aí é comum vocês chegarem lá no internato, 3 anos depois, 3 anos e meio depois, e dizer, ué, acho que eu aprendi errado. Ou me ensinaram errado, ou eu entendi errado, porque não era isso que eu aprendi. E não era mesmo. Nem te ensinaram errado, nem você entendeu errado. O conhecimento foi produzido nesse tempo. Entender como é que esse conhecimento é produzido permite você criar o seu próprio conhecimento. Né? Você saber olhar e dizer assim, não, isso aqui realmente tem fundamento e eu vou aplicar nos meus doentes. Mas não, isso aqui não tem o menor fundamento, não faz o menor sentido, isso eu não vou aplicar nos meus doentes. Né? Então, ninguém aqui quer ser médico de panfleto da indústria farmacêutica. A gente quer ser médico que seja capaz de implementar uma conduta diagnóstica, uma conduta terapêutica que realmente vai beneficiar o nosso doente dentro do mais alto nível possível do conhecimento científico que se tem até o momento. Tá? Então, aqui é para quem não é do ProHeart e para quem não é do LAPARC, né, as nossas redes sociais. Né? Lembrando que eu vi que aqui no chat alguém perguntou se a aula vai ser disponibilizada. Ela é disponibilizada no nosso canal do YouTube. Daqui a uns dois, ela foi gravada, né? Então, daqui a uns 2 dias, essa aula já vai estar disponível nos canais do YouTube. E a próxima aula a gente vai falar como ler um artigo científico. Tá? Então, acompanhem também o Instagram e vocês os que tiverem inscritos na nossa plataforma vão receber, né, o aviso do link, etc. e tal. Tá? E quero convidar todos vocês para o Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que vai acontecer no final de julho, aqui no Rio de Janeiro, especificamente lá no IDOMED, no Campus Vista Carioca, né, que é onde a gente desenvolve o trabalho do LAPARC. As inscrições estão abertas, temas livres, a submissão é até o dia 4 de maio, até domingo que vem. Tá? Entrem no site, a programação já está no site, a gente tem palestrantes internacionais com palestras muito bacanas, e é muito importante a gente prestigiar o Rio de Janeiro recebendo esse grande evento, que é um congresso brasileiro, mas que tem uma característica de congresso internacional, justamente porque a gente tem uma interação com a Sociedade Internacional de Hipertensão e com a Sociedade Interamericana de Hipertensão. Tá? Então, estão todos convidados. Eu vou encerrar a gravação agora.